E aí, pessoal, tudo certo? Começa agora mais um episódio do podcast Música Pra Ver, o primeiro de uma leva que está sendo produzida com muito carinho pela equipe do site. Eu sou André Felipe de Medeiros, criador do Música Pra Ver, e trago aqui uma coleção de matérias sobre a nossa relação com a música a partir também de outros sentidos além da audição. Esse tema veio a partir de uma ideia do nosso querido William Nunes, e nós desenvolvemos aqui para falar da nossa sinestesia com a música, mas eu te adianto desde já que o nosso papo está em um lugar assim de conversa entre amigos, longe de querer estudar a sinestesia de um ponto de vista científico, entende? E se à primeira vista você pode achar que esse assunto é um pouco viajado, não sei, assim que você escutar os músicos conversando sobre ele, você vai entender que tem muito pano pra manga aí. E bom, antes da primeira matéria, eu quero já te lembrar que no musicapraver.com, na aba podcast, você encontra uma página com todos os detalhes sobre este episódio, incluindo links para as músicas e discos que a gente for mencionando por aqui. E logo de cara a gente introduz então o tema do episódio, justo com a matéria de capa, com o nosso querido Rashid, que volta aqui ao podcast, agora à luz de seu mais recente lançamento, o single Pílula Vermelha, Pílula Azul, que é acompanhado de um baita clipe, já comentado no musicapraver.com, que marca uma nova era na carreira do rapper, que inclui também, veja só, um filho, o seu primeiro, o já muito querido, muito amado Cairo, que nasceu poucos dias depois dessa gravação. Tanto a faixa quanto o clipe já rendem muito assunto para essa conversa, mas o Rashid é um cara que tem uma relação muito especial com a sinestesia. Então esse papo foi muito precioso. Rashid, o tema de hoje do podcast do Música Pra Ver é sinestesia. E você é a pessoa certa para falar disso, porque você já contou para mim em outras entrevistas que você é um cara sinestésico. Então assim, começando bem do início, conta pra gente, como é que funciona isso dentro de você? Vamos dizer assim, a minha sinestesia, se é que eu posso chamar dessa forma, é o lance que eu vejo as cores dos sons, né? Das músicas especificamente, né? Então isso, na verdade, é um guia muito forte para mim na hora de compor, inclusive. Porque eu ouço os instrumentais e, naturalmente, aquilo ali já me leva a observar uma cor, e essa cor que me encaixa naquele mood necessário, saca? Então, uma música, geralmente uma música mais amarelada, mais alaranjada, acaba sendo de fato uma música mais solar, né? Uma coisa mais feliz. Então, eu já entro naquele mood, putz, essa aqui é laranja de manhã, não, essa aqui é laranja a entardecer, tá ligado? Então, isso é dessa forma que funciona para mim. Às vezes, rola umas misturas das cores ali também, mas sabe, um marrom com azul escuro, mas eu sempre sei, putz, uma paleta variada, né? Essa aqui é mais dark, essa aqui é um clima mais sombrio e tal. Funciona muito dessa forma para mim, cara. Eu não, assim, eu nunca procurei me aprofundar mais, assim, para entender de fato, né, as raízes disso, o que acarreta, qual é a reação química no cérebro ou não, qual é a parada energética em volta disso também. Eu nunca busquei, de fato, mergulhar, mas eu sei que funciona assim para mim. Às vezes funciona também como uma ambientação, sabe? Eu ouço uma música e me vem um local em mente. Isso também me ajuda muito na hora de compor, assim, né? Me dá, geralmente, uma direção, né? Isso que eu acho que boa parte das músicas mais inusitadas que eu já fiz, né, que as pessoas poderiam falar, nossa, não esperava o Rashid falar sobre isso. Elas vêm desse mood que os instrumentais me levam, que as melodias me levam. Eu acho isso incrivelmente interessante, até porque no seu próprio vocabulário, quando você fala de uma música amarelada, uma música avermelhada, o adjetivo que pode vir na sequência é uma música mais calorosa, por exemplo. E calor é temperatura, e temperatura a gente sente pelo tato. Então também é algo sinestésico, também é algo que vai para além do som. E fala-se também em textura, enfim. Você consegue pensar, além das cores, outros sentidos que podem estar envolvidos na sua música? Além das cores, cara, vamos dizer assim, trazendo para os sentidos... eu não consigo te dizer assim exatamente. Eu sei que o que me traz também determinada melodia, ou me leva para determinado ritmo, às vezes é muito o mood do dia ali, né? O clima de fato, né? Mas isso mais a ver com manhã, sabe? Putz, essa manhã de tal forma. Esses dias eu estava compondo um projeto aqui e tal,
que tem relação com o trabalho que, inclusive, o Emicida tá fazendo. E eu tava compondo. Já tô de olho. E aí eu tava aqui, né? Eu peguei a letra para escrever de manhã, sabe, tomando meu café, e eu já tava ali pensando naquilo. E aquele era o mood. Eu tinha uma melodia ali para ouvir, e aquele era o mood da parada, sabe? Era de manhã. Eu acho que é sobre isso que eu preciso falar. Esse é o clima. Porque a música, para mim, ela funciona de duas formas. Tem até a motivacional, né? É a música da rua. Aí é quando eu ouço mais rap, vou dizer a verdade. É quando eu tô na rua, tô correndo, ou tô fazendo exercício, ou, sabe, segunda-feira braba, você tá no trânsito, aí você já tá ali ouvindo o Mano Brown invocado, tipo assim, não, vamos pra cima, vamos, tá ligado? Não vou voltar de mão vazia pra casa, tio. E aí, outros momentos, assim, sei lá, domingo de manhã, cara. Domingo de manhã eu vou colocar um Gilberto Gil, tá ligado? Tá ligado? Vamos da gente é como um grupo. Porque é para esses locais e climas que tanto o dia vai me direcionando quanto a música. Então ela me tem a música tem essa coisa terapêutica para mim, né? De fato, pô, eu quero relaxar. O que eu vou escutar? Ultimamente, quando eu quero relaxar, o que eu escuto? Eu vou colocar aquele disco da Ella Fitzgerald com o Louis Armstrong, aliás, tá ligado? Porque esse é o mood que eu quero. Essa é a parada que vai... Pensando no meu filho, né? Eu já começo a pensar, né, em estar ali ninando meu filho, tá ligado? Quando ele chegar, quando ele estiver aqui com a gente e ouvindo esse disco aí com ele. Maravilha. Eu acho que acima de tudo o que a gente está conversando aqui é pensar que música... Melhor, para falar de música, as palavras que a gente usa vão para muito além das atribuídas ao som ou à letra, por exemplo, né? Você pensa em clima, você pensa nas cores e nos gostos e nas texturas e por aí vai. Mas voltando à questão das cores, né? Tua música nova, Pílula Vermelha, Pílula Azul, tem as cores já no título. Sim. E é claro, a gente conhece, né? Assim que ouve isso, Matrix vem na mente de uma só vez. Mas enfim, já falei da Matrix, mas eu quero ouvir de você. De onde veio essa música? Como é que veio essa ideia de fazer essa composição? Esse som, cara, ele nasceu, assim, em meio a outras coisas que a gente estava fazendo, e aí o Grow, que é o produtor da faixa, né, a gente produz coisas desde 2012 juntos, e já fazia um tempo que a gente não fazia nada, e a gente estava, sabe, naquela tentativa de marcar alguma coisa, não, cola aqui em casa para fazer. E aí, quando ele conseguiu essa chance, ele veio aqui, montou os equipamentos, a gente ficou ouvindo umas coisas, e eu falei para ele, mano, a minha brisa ultimamente é a seguinte, eu queria fazer uma música que pudesse ser trilha do filme Akira. Ele, do Akira, pá, a animação, é isso mesmo, Akira do Katsuhiro Otomo. Ele falou, demorou. Então ele já catou na hora o que era mais ou menos, e a gente começou a procurar timbre, cara. Foi uma experiência louca, assim, porque ele começou a procurar os timbres e meio que tocar umas melodias, e aí eu falei, beleza, agora a gente tem essa linha de grave, que é meio gringa, assim, né, de certa forma, remete aos trap gringo, e eu falei, mano, agora vamos encher o bagulho de percussão, tá ligado? Vamos trazer o bagulho pra cá totalmente. E aí foi assim que a coisa foi se desenrolando. E aí na minha cabeça, no próprio filme do Akira já tem uma coisa ali com a pílula, né, que não é necessariamente vermelho e azul, se não me engano é branca e azul, ou branca e vermelho, agora eu tô confuso, mas é uma pílula só. E que tem até o lance do good for education, bad for health. E aí, no próprio Akira tem esse lance já da pílula, e eu comecei a brisar nessa coisa, e aí pulei de cabeça no lance do Matrix, cara. Porque a ideia era, de fato, trazer duas perspectivas da mesma realidade, tá ligado? Na música. E aí eu simplesmente fui até o fim, assim, saca? Começou como um experimento a ideia, e eu resolvi ir até o fim para ver o que ia sair. Então se tornaram dois personagens com visões totalmente, né, radicais, assim, extremas de uma mesma realidade. E eu fui assumir o risco de, tipo, vai ter gente que não sei se todo mundo vai catar que eu tô fazendo um personagem aqui e outro personagem aqui, tá ligado? Mas vamos lá, é isso, vamos arriscar um pouco também. Inclusive, eu recebi muitas mensagens das pessoas falando, cara, quem é o feat na música que não tá acreditado? Eu falei, mano, sou Joe, sou eu mesmo, mano, é só minha voz mais aguda, tá ligado? Enfim, resolvi mergulhar de cabeça nessa coisa
das pílulas, porque acho que o impacto filosófico, assim, vamos dizer, o impacto cultural dessa coisa, tanto do Matrix, mas se a gente particionar o filme, o impacto cultural dessa coisa das pílulas foi absurdo, né? Assim, né? Eu, de fato, assumo que não sei de onde veio também essa ideia ali para ser colocado no filme, mas de lá para cá isso impactou muito e acredito que mexeu com muitas pontas das artes e da criatividade. E aí não seria diferente. Acho que foi a primeira vez que eu de fato trouxe isso para o meu som, mas aí misturando com Akira, misturando com esse universo do Blade Runner, Cyberpunk 2077 é uma coisa que reforçou, porque é tudo isso, para mim, é uma coisa de uma representação, é uma música que é uma trilha de um futuro, só que não é um futuro puramente tecnológico, uma coisa Black Mirror, assim, tal. É um futuro que ele é tecnológico, mas ao mesmo tempo ele é muito marginal, ele é muito underground, tá ligado? Essa é a parada para mim. Então me vem até com King Crit, né, na mente, me vem várias coisas que eu falo, mano, esses são os universos que eu queria que essa música fosse trilha para, tá ligado? Essa foi a brisa maior, assim. Você vê que é uma grande brisa de fato. E ali tem esses dois personagens que ficam meio debatendo. Só que em algum momento, para mim, esses dois personagens também são facetas de uma mesma pessoa, tá ligado? Que tá entre o coletivo e o indivíduo, entendeu? Tem esse lance que eu também queria deixar. Então, assim, é uma música que tem várias camadas de fato. E por isso eu me senti muito ansioso para lançar também ela, porque ficava, será que o pessoal vai entender? Como será? Tá ligado? E não é questão de subestimar, é questão de que tem muita coisa ali para ser entendida, tá Sim. ligado? Sim, total. E eu admito pra você que eu não perguntei quem tava cantando, mas eu procurei nos créditos. E aí eu vi Ah que era lá. você aí. Mas olha só, quanta coisa a gente citou aqui, além do Matrix, você falou do Akira, Blade Runner, Cyberpunk. E eu acho muito interessante notar, assim, como essa intersecção entre o que eu vou chamar aqui, talvez de uma maneira até grosseira, mas para ser fácil, a comunicação de uma cultura geek, uma cultura periférica, uma cultura hip hop, assim, essa intersecção me parece estar cada vez maior. Me vem à mente direto para da Perifacom, por exemplo, que eu já tive o prazer de ir visitar. E queria perguntar para você, assim, se você observa também esse crescimento, mas também se você se sente pertencente a essa tal intersecção que eu estou mencionando. Totalmente, cara, totalmente. Sou totalmente engendrado no universo da cultura geek, cultura pop, chame cultura nerd, chame como quiser, assim. Mas eu sou um cara que eu sou apaixonado por quadrinho, por mangá, por anime, por animação, por filme, por literatura, tá ligado? Tudo isso aí, né? A literatura vem de brinde aí, né? Mas tudo isso aí, assim, faz muito parte do meu universo, das minhas formas de cavar novas coisas para trazer para minha música, tá ligado? E aí, nessa música específica, eu falei muito que essa música era um primeiro passo para uma nova fase, e eu acho que nessa música especificamente, e partindo para essa nova fase, esse Rashid do amanhã, que é o que eu tô chamando, é o momento em que eu mais sinto que consegui deixar com que essas influências aparecessem sem ser só no âmbito da metáfora ou da citação na letra, tá ligado? Como ferramenta da escrita. Porque geralmente era assim, né? Eram muitas referências nas letras, então o pessoal pegava a letra para desdobrar. Só que eu queria que isso começasse a transparecer de outras formas, tá ligado? No clipe, no instrumental, no mood da música, queria que isso transparecesse. Claramente na letra também, eu falo uma coisa ou outra, mas mais do que pela citação de falar, não sei o que lá, que nem Akira, não sei o que, mas que o discurso levasse a pessoa a entrar naquele, tá ligado? Então é uma coisa que ao mesmo tempo é meio caótica, assim, então para quem assistiu Akira, você já lembra do Tetsuo, assim, é uma coisa meio caótica, meio que, meu Deus, minha cabeça vai explodir, tá ligado? Para os mais novos pode ser uma coisa meio Psyduck, né, do Pokémon. Eu acho que dessa vez eu consegui tô conseguindo deixar isso. Pelo menos é uma busca, né? Eu tô tentando deixar isso aflorar em mais pontas da arte, porque isso que acho que isso vai ser mais enriquecedor, tá ligado? E aí tem essa intersecção entre o hip hop
e a cultura geek, porque, cara, na quebrada tem muita gente que está interessada nesse universo. Acontece que esse universo acabou ficando um pouco distante por vários fatores, né? Pelo preço das coisas, pela distância das coisas, pela exclusividade também das coisas, no sentido de excluir, tá ligado? Quem estava longe disso. Só que aí quando você também tem toda uma gama de pessoas de quebrada, tá ligado? Que começa a falar sobre esses assuntos, você também meio que quebra uma barreira, porque assim, pô, não, pô, se os cara fala que curte, os cara vai lá, sei lá, vai lá na TV falar que curte o barato, mano, eu posso falar também, não preciso ficar escondendo, porque meus amigos não vai me zoar, tá ligado? Porque o Rashid também curte, você vai me zoar, zoou o Rashid também. Então, são muitas coisas, né? São muitas pontas ali, você tem que quebrar, inclusive uns tabus que vieram de fora para dentro, né? Mas você tem que sair quebrando eles também. Tipo assim, não, mano, nós tá aqui, nós quer fazer parte, nós gosta de videogame, tá ligado? Pô, tem uma coisa mais icônica na quebrada do que fliperama, meu irmão, tá ligado? Então, assim, a gente adora videogame, e se a gente tiver oportunidade, nós vamos contar nossas histórias pelo videogame, pelos quadrinhos, tá ligado? Nós vamos contar pelos animes, por qualquer coisa, por tudo que a gente puder esticar e alcançar com os nossos braços, a gente vai tentar usar para, né, trazer a nossa narrativa para nossas mãos. É isso aí, com certeza. E olha só, por falar em citações e referências, Pílula Vermelha e Pílula Azul tem também uma citação explícita ali a banditismo por uma questão de classe. Chico Science, Nação Zumbi. Sim, E é senhor. outra intersecção que a gente pode criar, então, né, entre aí o hip hop e também uma outra cultura periférica, marginal, que foi o Mangue Beat, né? Sim. Como é que é pra você, assim, poder dialogar, poder recuperar esse discurso, poder até ressignificar esse discurso para uma molecada que curte o Rashid, porque observa esse lugar da cultura pop que ele participa e não viveu, por exemplo, nos anos 90, que a gente Sim. viveu sendo muito moleque, inclusive, né? Mano, há pouco tempo atrás, eu li o livro da Lorena Calabria, né, que é da Lamalcal, sobre o disco, né, e aí eu fiquei alucinado, né, ouvindo o disco direto, assim, né, toda música que ela falava sobre um trecho, alguma coisa, eu voltava para ficar ouvindo, e aí eu saía nos meus rolês de bike aqui na Zona Norte, ficava ouvindo o disco, fiquei alucinado. E aí, quando eu penso nesse futuro marginal, tá ligado, para mim, Chico Science, Nação Zumbi, é a trilha sonora perfeita para isso, tá ligado? Para mim poderia estar tanto no Akira, quanto no Blade Runner, quanto no Matrix, tá ligado? Quanto no Cyberpunk. Tem muito a ver, porque essas eram as referências tanto do Chico quanto dos caras da banda, né? Trazer coisas modernas, trazer coisas eletrônicas, misturar com coisas regionais, com coisas tradicionais para se formar uma nova identidade, né? Numa busca de uma identidade própria ali, tá ligado? É o lance do modernizar o passado, que o próprio Chico cita na música. Ele é uma revolução musical, saca? Então é isso. Eu acho que o que eu faço hoje, trazendo esse trecho da letra de banditismo por uma questão de classe, é o que Chico fez muitas vezes, né? E com a devida licença, né? Jamais me comparando a um cara do calibre do Chico, mas é uma coisa que ele fez muitas vezes, e assim, pô, se pá, ele ia achar da hora, tá ligado? Se pá, se ele pudesse ouvir, ele ia achar da hora, ia falar, foda, essa molecada tá conectada com a minha parada, mano, tá ligado? Com a música que eu fiz há mais de 20 anos atrás, e é incrível como parece uma coisa de ontem, né? Total. Se você pegar a letra dessa música mesmo, parece um bagulho que foi lançado em 2022, cara. Entendeu? Aí a gente mostra a dimensão da riqueza da nossa cultura, da nossa arte, e a dimensão do buraco que nós estamos enfiados também. Tô aqui com o Nuno, a Lau e o Guilherme, 3 companheiros de música pra ver, e a gente estava aqui pensando, conversando, né, ao montar esse episódio, o quanto do nosso vocabulário para falar de música, para falar de clipes, para falar até dos shows, passam muito por outros sentidos. E eu queria perguntar para vocês, né, conforme a gente vai conversando sobre isso, o que mais chama atenção para vocês no nosso vocabulário para falar de música com termos que vêm de outros sentidos?
Eu acho que é muito isso que você falou, André, de ter uma dificuldade de conseguir expressar o que uma música representa e ter que encontrar uma maneira de dizer isso, assim, né? Algumas coisas que me vêm à mente, assim, quando a gente está tentando explicar o nosso sentimento com uma música, por exemplo, assim, um som que ele eu falo que é um som gordo, assim, a gente usa essa, um som gordo, é difícil dizer, em termos técnicos, talvez ele tenha bastante grave, ele tenha Uhum. um peso, assim, sabe? Mas às vezes um som magrinho, que é uma coisa com menos é difícil até eu conseguir explicar sem usar a palavra um som magrinho. Então, eu acho que esse lance da sinestesia também é bem nessa linha de uma forma que a gente conseguiu, inventou para poder criar uma convenção, assim, e todo mundo chegar, não, isso aqui representa essa palavra, porque às vezes é difícil mesmo a gente escrever, né, essa parte da música. Eu fiz aula de canto por muito tempo, uns 2, 3 anos. E aí eu acho que é sentido assim, no geral, assim, até a gente, quando a gente está escutando aí para as pessoas que elas estão ensinando e tentando aprender, né, toda essa parte né, de emitir um som e tudo mais, fazer o uso dessas outras terminologias, né, de tipo, cara, é muito difícil, é muito complexo de conseguir expressar, assim, o som, né, é um negócio que a gente só escuta, a gente não... Então, acho que vem essas palavras para a gente conseguir, né, que nem o Nuno falou, um som gordo, um som mais magro, sei lá. Eu lembro muito do prof falar, tipo assim, da relação da projeção, né? Daí, cara, é uma coisa muito doida. E eu acho que a gente faz uso disso para conseguir descrever também em palavras, né? Não só na hora de colocar em prática, cantar ou tocar. Mas é muito difícil, assim, é um tema bem complexo. Tô pensando aqui como que eu... Não sei, como que a gente faz essa ligação de uma coisa na Uhum. outra, né? Eu acho que é uma coisa que vem muito natural. A música é totalmente sentimento, né? Acho que mexe com tudo. E a gente sente no corpo as coisas, né? Então são palavras de corpo que a gente usa também. É, pois é, porque uma das coisas assim que quando eu sinto, nossa, essa música, eu vou ficar escutando ela por meses, né? TDAH tem isso. Começa a escutar uma música e escuta assim, ó, meses a fim. Quando eu sinto assim, ó, na boca do meu estômago, sabe quando, não sei explicar, um negócio assim, me deu um arrepio. Arrepio, assim, então mexe com tudo, assim, todos os nossos sentidos. E quando eu vejo que a música, ou algo, ou alguma coisa, um clipe é bom, quando me arrepia, quando me dá um sentimento no estômago, né? Sensação assim. Vocês estão falando isso, eu fiquei pensando que, na verdade, essa dificuldade de escrever a música, acho que está ligada às duas coisas. Essa dificuldade de escrever os próprios sentimentos, né? A gente tem essa dificuldade de escrever os sentimentos, e principalmente quando a gente vai descrever uma música, normalmente, se você tentar falar para além do seu sentimento, porque você pode falar, essa música me fez triste, me fez sentir feliz, não necessariamente é uma característica intrínseca da música. Então a gente tenta deixá-lo um pouco menos subjetivo, aí a gente parte para esse lado dos sentidos, né? E também acho que tem a ver com o fato de que é uma coisa que não faz parte da nossa rotina, comparando com os outros sentidos. A audição, por exemplo, não é a mesma coisa da visão, porque a gente está o tempo todo descrevendo o que a gente está vendo, a gente está o tempo todo descrevendo cheiros, faz parte da nossa rotina, né? A gente se comunicar com os outros assim. Para a música, já é uma coisa mais específica mesmo, já parte para um outro lado, eu acho, assim, para um lado mais sentimental, não sei dizer muito bem, mas acho que está bem ligado a isso, a essa subjetividade e tentar explicar a subjetividade para o outro, né? É. Eu penso também que isso é um pouco herdado, na verdade, de outras linguagens, porque até na aula de educação artística no colégio você aprendeu sobre cores quentes e cores frias, né? Então, cor, visual, quente e frio, tato. Total, 100%. Quando a gente fala, por exemplo, vamos falar do universo de guitarra, assim, tem alguns tipos de timbres que uma guitarra bem distorcida, que o pessoal fala assim, que essa guitarra tá rasgando, tem um efeito que se chama fuzz, né, que deixa uma coisa bem, até uma medida, tipo, o tipo de fuzz com velcro, assim, que é um tipo super áspero, assim. Então essas coisas, quando a gente pensa em reverb, que é, né, aquelas coisas daquele eco,
exemplo, se fala em molhado, o quão molhado que é esse reverb. Então, a gente vai encontrando formas de descrever tudo isso, assim, ao ponto que como que eu defino que é um som molhado, né? Só porque a gente combinou que é isso, assim, sabe? Então, se fala muito sobre os sentimentos não existirem palavras, né, para representar. Por exemplo, a saudade, que é uma palavra brasileira que existe, né? Por exemplo, no alemão existem muitas palavras que representam sentimentos que não tem nas outras línguas, né? Eles são muito bons em fazer isso. Eu vejo que é uma necessidade da gente se comunicar e falta essa palavra. Então a gente dá um jeito e vai inventando, né? Nossa, eu estava pesquisando isso agora desse negócio de palavra, né? Porque eu lembrei que teve um cara, assim, eu li num artigo, muito tempo atrás, assim, um negócio do Hypeness, na época, que ele começou a inventar palavras para descrever sentimentos, né? Daí fazer essa analogia, como, tipo, a música é sentimento, é basicamente isso, né? Tipo, a gente está criando quase que um dicionário da música, assim, basicamente isso, é total analogia. É bem isso, né? O negócio da saudade, mas a gente está criando assim o nosso vocabulário porque não tem outra forma de descrever, né? É muito do sentido mesmo. E bom, já que estamos falando de tudo isso, então, já que estamos aqui conversando sobre como que a gente pode expressar música e sentimento que a música traz através de outras palavras, eu queria perguntar para vocês que palavras que vêm à mente quando você pensa nos seus favoritos, né? Que palavras ligadas a tato, audição, olfato ou mesmo paladar, que vem à mente, que vem ao seu discurso para descrever o que você tem ouvido. Vou até puxar aqui a minha playlist de últimos escutados para colar. ver. Vou colar aqui. Mas quando tu falou, André, uma música que tem um som macio e tudo mais, me veio Steve Lacy, total, assim, que eu tenho escutado muito. Dark Red, pra mim, é tipo um total um som macio, tipo, nossa, chegar em casa, deitar na cama com o lençol limpo. É tipo isso, pra mim, total. Bom demais, pois é. É esse o sentimento. Pra mim, Clube da Esquina é um disco que sempre que eu ouço, eu tenho uma sensação muito específica. Na matéria com o Rashid, ele fala também da questão de, para além dos sentidos, pensar no tempo, né? E eu penso muito que Clube da Esquina é um disco que, por mais, sei lá, boêmio que ele possa ser ligado a uma cena boêmia e tal, ele tem uma coisa muito daquele friozinho da manhã, aquele friozinho bem úmido da manhã. Sempre que eu ouço, eu penso nele. Nossa, sim. Não, eu conversei com a Elo Cleaver algumas semanas atrás, que ela lançou um EP novo, e a gente estava falando muito sobre as músicas dela. Ela tem uma espécie um pouco mais lo-fi, assim. E aí eu lembro de ouvir essas músicas e conseguir me colocar numa situação que era eu, num dia frio, com chuva, tomando um chá, assim, sabe, sentindo aquele cheiro de chá. Então, um exemplo de como a gente consegue, de repente, a música faz a gente lembrar de uma situação. Tem uma outra também que, para mim, sempre que acontece, às vezes eu escuto umas músicas do David Bowie e eu tenho a sensação de estar andando de carro com asfalto molhado de noite. É uma coisa super específica, assim, né? Você sabe, tipo, o asfalto molhado de noite, ele meio que reflete, assim, tem uma espécie de um brilho. Algumas músicas do David Bowie me levam para esse lugar, assim. Deixa eu ver. E tem as coisas que lembram verão, assim, né? Sem necessariamente ser uma música que foi lançada em verão, ou que tem alguma memória, mas por uma coisa mais alegre, assim. Quando eu ouvi Marina Sena pela primeira vez, eu pensei, cara, isso aqui é uma música de verão, assim. Eu tô me Esse sentindo... disco que saiu no inverno, inclusive, né? Eu concordo contigo. Nossa, eu ia puxar pra ele nessa agora também. Eu, tipo assim, eu sinto meu pezinho na areia da praia e eu torrando no sol, assim, ficando por suposto. É isso. Eu tava lembrando aqui os meus favoritos, assim, e tudo tem a ver com quente, eu acho. Acho que eu gosto de músicas quentes. Só que existe uma diferença. Existe o quente, assim, de praia, de sentir um dia de sol. Tipo, Tábua de Esmeralda do Jorge Benjor, que é um dos que eu mais escuto na vida. É, tipo assim, quente, mas é quente... Um dia quente. Agora tem o da Arlo Parks, que eu ouvi muito esses últimos tempos, só que é um quentinho no coração, é um aconcheguinho, assim, entendeu? Tem, por exemplo, Batidão Tropical da Pablo Vittar, aí um outro quente, um quente assim lá embaixo, que vai subindo.
mas é tudo quente, entendeu? Então eu fico pensando, tipo, até essa questão também do dia frio, tem aquele que dá um gelo no coração, tem aquele que dá um gelo na espinha, tem aquele que é um dia frio, mas gostoso, assim. Então, essa da temperatura eu acho muito legal, ficar pensando na música nesse sentido, o que que ela faz sentindo com relação à temperatura. Sim. Nossa, por exemplo, aqui em Caxias, onde eu tô agora, faz 2 semanas inteiras que estão chovendo, assim, parece Silent Hill. Tipo, não tem sol, não tem sol aqui em Caxias, tá nublado. E aí, para não entrar em depressão completa, eu tô só escutando música, assim, o pessoal do Nordeste, tô escutando muito Raquel Reis, o último EP dela, para me sentir assim, ó, ensolarada, porque tá faltando vitamina D, eu tenho que repor de alguma forma, né? Daí tô repondo com música. Mulamba é uma banda que quem acompanha o Música Pra Ver já há um tempo conhece muito bem. E fazia tempo que o grupo de Curitiba não aparecia pelo site, e que baita retorno é esse com o single Bença, que conta com a participação de Lued Luna. Pois bem, eu sentei com Amanda Pacífico e Érica Silva, duas das membros da banda, para conversar sobre esse lançamento e também sobre o tema do episódio. Érica e Amanda, que legal poder conversar sobre Mulamba depois de um tempo, né? Sem novidades e ainda mais com uma coisa tão linda como Bença. Que música bonita, obrigado por esse lançamento. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês, algo bem prático sobre essa música, que é a escolha da Lued Luna. Tá com vocês na faixa. Como é que surgiu essa história? Primeiro, um prazer estar aqui. Realmente, depois de alguns tempos, né, sem gravar, e por conta da pandemia também, fica muito difícil a gente viabilizar o encontro de nós todas, porque somos muitas, né? Somos cada uma de um lugar, então fica complicado, né? Então, no fim da pandemia, a gente entendeu meio que como organizar isso para tentar gravar o álbum, enfim, saiu lindo. Daqui a pouco tá aí na rua já. E o primeiro single, né, Bença. Na verdade, Bença é uma música que eu já tinha escrito há algum tempo, assim, e estava na gaveta, esperando o momento certo de vir ao mundo. Assim. Nosso primeiro disco, ele é um disco robusto, ele é um disco agressivo, digamos assim, né? E no momento que a gente precisava gritar muita coisa. E agora é o contrário, a gente está fazendo o caminho contrário, a gente está fazendo o caminho de olhar para dentro, de respirar, né? Enquanto todo mundo espera que se grite, a gente quer dar uma pausa, né? Entender que o olhar para dentro, o silêncio e a tranquilidade, às vezes, também é uma forma de resistência e de bater de frente com algumas coisas, né? Senão fica uma gritaria de todos os lados e ninguém entende e chega em lugar nenhum. Então a gente escolheu Bença para abrir esse novo caminho abençoado, né? E a gente achou que precisava de uma música afetuosa, uma música tranquila, uma música para que a gente pudesse respirar e pensar na gente, nos nossos, né? Pensar nas pequenezas do mundo. E a Lued, cara, é uma pessoa que a gente já admirava muito, admira, né? Pelo trabalho, pela pessoa que ela é. A gente queria muito que fosse uma mãe que cantasse esse som, porque ele fala sobre isso também, né? Sobre a presença materna, sobre a importância da mãe, da figura da mãe, né? E Lued foi mãe há pouco tempo, né? Do Daio. E a voz dela também, por ser uma voz de candura, uma voz de doçura, uma voz que eu acho que casou muito bem com a música. Eu só consigo pensar em como o timbre de voz dela foi muito como uma luva, assim, pra essa música. Tem horas ali que, quando a Amanda e a Lued cantam, eu às vezes nem sei quem que é quem. Mas só consigo pensar em como ficou ainda mais incrível uma música que já era muito maravilhosa. Meu Deus do céu. Só suspiros, assim, só suspiros. Não, pode ter certeza que esse sentimento é compartilhado, viu, Érica? E olha só, a Amanda falou uma palavra que eu tinha anotado aqui para conversar sobre essa faixa, que é doçura. E eu acho interessante como a gente, para explicar essa música, a gente usa uma palavra ligada ao paladar, né? Doce é algo que a gente sente na língua. E eu queria propor para vocês o exercício da gente pensar qual gosto o primeiro disco da Mulamba tem.
E qual gosto esse novo disco tem além de doce? Eu acho Que legal. que uma coisa de chocolate 70% cacau, porque ele é um pouco. Muito bom, Érica. Eu já pensei, a primeira coisa que eu pensei foi gengibre, porque é um gosto necessário, né, que às vezes cura, né? Eu particularmente uso bastante, tenho bastante dor de garganta e enfim. Então ele é um remédio e ao mesmo tempo ele é forte, ele é presente, ele tem personalidade. Ele pode ser usado tanto no doce quanto no salgado, né? E ele é agressivo, ele não é nada sutil, né? E eu acho que uma coisa legal da gente também não esquecer que tanto o Chocolate e Gengibre e essas músicas desses 2 discos possuem muito umami, né? Que é aquele que faz tudo. Ninguém sabe explicar muito bem o que é isso, né? Mas que ativa a boca por inteiro, né? Isso. É isso aqui. É isso aqui. Esse é o umami. E, infelizmente, existem vezes, né, que as músicas não têm umami. É verdade. Sim. Elas seriam pasteurizadas, digamos assim, né? Tipo, Sim. gosto industrial. Muito Exatamente. glutamato monocódico nessas músicas. Isso. Mas olha só, uma outra palavra que é usada inclusive no release de imprensa de Bença e também, enfim, é uma palavra comum do nosso vocabulário de falar sobre música, é textura. E textura é uma palavra ligada ao tato, né? Você sente na pele a textura das coisas. Queria propor o mesmo exercício, né? Falando, ok, tem texturas diferentes em Bença, mas que texturas são essas? Que palavras vocês descreveriam tatilmente essa música? A Érica é muito boa nisso. Inclusive, a gente brinca muito, né? Porque no universo da música a gente tenta materializar coisas que são imateriais, impalpáveis, né? Tipo, nessa música eu queria uma mais molhada, eu queria um sentimento de metal, assim, uma coisa molhada, e aí a gente não consegue, às vezes, trazer em palavras o sentimento da textura, né? E é muito isso, para a gente enxergar uma voz, a gente falar, ela tem um timbre mais aveludado, né? Uma coisa que dá um carinho do toque, né? Então, assim, e isso é muito presente na voz da Lued, o veludo, né? Mas a Érica é muito boa nisso, assim, porque ela trabalha produzindo, ela deve enxergar mais texturas do que eu. Isso é muito curioso, porque eu acho que a população não deve nem passar pela cabeça delas de que os produtores precisam sacar muito sobre esses assuntos, porque vários artistas, diferentes artistas vão vir para ti e vão falar, eu quero minha música assim, assim, eu queria algo mais quente, eu queria algo mais áspero, eu queria algo mais molhado, mais seco. Aqui eu queria que fosse sabe? Então, vai vir muito desse tipo de briefing, saca? Porque como a Amanda disse maravilhosamente, a gente trabalha com som, e o som você não enxerga, você não pega, né? Você pega ele em instrumento, você pega ele em computador, né? Com aquele software que nós fazemos a coisa ali rolar, mas você, né, tá sempre chegando ao som por algum meio físico, né? E para essa música, o que vem mais na minha cabeça, que eu acho que também foi o que me guiou mais, eu quero que todo mundo aqui imagine uma superfície lisa, porque eu acho que ela tem a ver com a coisa do fluxo. É uma coisa que está sempre fluida, né? Então, quando você ouve as cordas tocando, ela nunca para, ela não tem uma pedrinha. Sabe aquela desliza, né? Nem uma pedrinha. Então eu acho que essa música a gente tá fazendo um snowboard ali nela, assim, a gente tá deslizando nela. Essa é a textura dela. Adorei! Eu já sempre, quando a gente estava na imersão para compor essa música e para arranjar, eu imaginava muito a gente tocando ela com o pôr do sol à vista, assim. Olha. Então, são as texturas do pôr do sol, que é um degradê, né? Ele não é uma coisa reta, ele tem camadas, assim. Então eu sinto os sopros como essas camadas que o céu no pôr do sol se
interagem, né? E vão criando uma imagem visual em degradê, assim. Sim, essa música representa muito respiro, né? Que é uma das coisas que nós na banda pensamos muito quando a gente pensou nesse novo disco, que é a coisa do olhar para si, de respirar, falar que respirar e cuidar do corpo faz parte da luta. E essa música, nossa, eu acho que ela, como primeira canção, ela é o exemplo perfeito de respirar. Ela tem muitos momentos, mas em todos você consegue achar respiros entre os instrumentos também, espaços, né? Ela tem espaço e ela é um fluxo eterno, assim, é muito massa. Pra terminar, eu queria voltar um pouquinho ao assunto quando a gente falou sobre essa questão do respiro mesmo, que você citou agora, Érica. Quando vocês falaram também de silêncio e tranquilidade sendo trazidos aí para esse disco novo. E eu acho muito bonita essa dicotomia de você abraçar o silêncio para falar de música. Né? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Como é que tem sido a experiência de vocês em trabalhar o silêncio dentro do som? Olha, vou te falar que como produtora, isso é uma coisa, não sei se todos os produtores, mas eu vou tentar falar por todos. Mas é uma coisa que a gente sempre pensa, André. A gente sempre acha que as nossas músicas são muito cheias de coisas, de sons, de instrumentos, informação a toda hora. E eu sei que o mundo pop, ele também é um pouco assim, né? A gente não pode ficar 10 segundos sem ter alguma mudança ali. Tem que ter alguma mudança, algum som que entra ou que sai para que você se sinta atento de novo, né? Mas a coisa que eu mais penso é como tirar coisas. Não aguento mais encher as músicas de tanta coisa. E para esse disco, a gente pensou muito nisso, né, Amandes? Tipo, em como deixar um pouquinho mais respirado, um pouquinho mais com espaços. A gente não precisa a todo momento pensar na música de uma maneira progressiva, que você vai colocando coisa. Chega uma hora que ela tá tão cheia de coisa que você não entende o que tá rolando, ou você frita a sua cabeça de tanta informação que tá ali dentro. Então, nossa, eu quando converso aqui com os meus amigos que produzem comigo, a gente está sempre nesse dilema. Eu queria fazer menos coisa, eu queria fazer uma coisa mais anos 80. Os anos 80 é uma coisa que eu penso muito, tipo Xadê. A Xadê fazia aquelas músicas dela incríveis, com 3 acordes lindos ali, o baixo fazendo o mesmo riff, a música inteira, e a bateria a música inteira. E a música corre inteirinha, você não tem esse pensamento da dinâmica. Aqui tem que crescer, aqui tem que diminuir. Acho que da parte A para a parte B tem que ter alguma mudança. Esse jeito progressivo de pensar, que veio muito desse mundo, dessa era do tonalismo, né, que a gente tem que sempre ter a coisa da expectativa, né, a coisa que tensiona para repousar, E isso entrou na nossa cabeça de um jeito que eu acho que vai chegar uma hora que a gente não vai mais suportar. A gente vai fazer a coisa oposta, que é ser menos progressivo, colocar menos coisas. E eu acho que para esse disco a coisa do silêncio, da tranquilidade, para mim, ele se transmite nisso. A gente se propôs a tentar ser menos progressiva. A gente se propõe a... Por que aqui não pode ser um pouco mais vazio? Qual que é o problema de ser um pouco mais vazio, né? Inclusive, nessa música, tem uma ponte lá, quando passou os 2 refrões, vocês podem ouvir, tem uma ponte instrumental, onde você só escuta umas notas longas, a Amanda fazendo bem molhado, porque a gente tá com reverb e o reverb molha as coisas, né? Que é tipo assim, calma, você vem naquele fluxo do faz um tempo, todo mundo tocando forte, daí punch, né, da aí você explosão. respira ali, faz uma ponte, faz a pessoa esquecer um pouco da música, e aí retorna com mais 2 refrões, né? Pode falar, Amandita, da sua percepção. Não, eu ia só complementar que o nosso primeiro disco ele foi um vômito, né? E falando aí em texturas, Textura de vômito, Amanda. Mas porque a gente precisava disso naquele momento, né? E as músicas, você pode ver que tem, sei lá, 3 páginas de letra, era tipo tudo over, e isso não é ruim também, né? Dependendo do momento, era necessário. E agora a gente acha que às vezes... Isso eu fiz esse exercício como compositora também. Às vezes uma frase,
uma estrofe é suficiente, não precisa você falar muito, 1000 vezes, florear sobre o assunto. Às vezes uma frase está dito o que você quer dizer, né? Então, é fazer esse exercício de ir cortando mesmo, assim, sabe? Tipo, isso ficou muito presente na pandemia. A pandemia obrigou a gente, né, a esperar, né? Obrigou a gente a maturar músicas, às vezes, e isso ficou presente nesse disco, assim, nessa coisa da espera, né? Tipo, de mandar uma estrofe para Cacau, por exemplo, e ela demorar para me retornar, e quando ela me retorna, eu já estou com uma outra ideia sobre aquela música. Então, dá tempo de você pensar, se você quer mesmo falar sobre aquilo, ou, tipo, quando eu vou falar sobre aquilo, eu já estou com uma outra ideia, sabe? Então, isso também é sobre o tempo da música, né? Isso também é sobre o silêncio. Às vezes nesse momento, eu quero que a pessoa só pense em tudo que eu falei anteriormente, então vamos deixar só o instrumental, porque também é importante a percepção sensorial de quem está ouvindo, né? Entender que se você fala, por exemplo, em puta, a gente não dá nem tempo de descanso, a gente está ali falando, vomitando coisas. A pessoa só vai ter tempo de descansar no final e refletir sobre tudo no final. Enquanto o espaço e o silêncio durante a música dá essa coisa do caralho, deixa eu pensar, deixa eu só sentir esse instrumento. Eu não quero pensar sobre nada, sabe? Então essa é o pró da música, que tem um momento de descanso ali no meio, né? Ela descansa o ouvido da pessoa também, ela leva a pessoa a outras sensações, né? Quartos, suítes, alguns cômodos e outros nem tanto é o novo álbum de Alexandre Nero, um trabalho que já esbanja a poesia a partir do seu título. E ter um contato com a obra é também sentida de corpo inteiro. Quem conhece o Alexandre Nero sabe que ele é um desses artistas muito completos e muito excelentes no que ele faz, seja na atuação, seja na música, e com esse disco não foi diferente. Se você ainda não escutou, eu te dou a dica de encontrar um tempo para entrar ali nesse quarto, nessa suíte, e não querer sair tão cedo, tá bom? Vale reforçar que esse álbum tem participações de ninguém mais, ninguém menos que Milton Nascimento e, olha só, Elza Soares. Ou seja, imperdível do começo ao fim. E antes de começar o papo com o Nero, eu já te dou a dica que ele passou recentemente pelo Pós-Jovem, um podcast que eu faço conversando com pessoas muito incríveis, muito criativas e com um olhar bem atento para a vida, sobre como a gente tem percebido o passar do tempo e o amadurecimento. O Rashid é outro que já passou por lá também. E eu vou deixar na página desse episódio, musicapavê.com, o link para esses 2 episódios do Pós-Jovem. Pois bem, fica agora aí com o papo com Alexandre Nero. Alexandre, quartos, suítes, alguns cômodos, olha só, para mim é um disco que assim que eu ouvi, me vieram os adjetivos na cabeça. Por exemplo, é um disco atmosférico, é um disco volumoso, é um trabalho espacial por onde se projeta o som. E aí eu fiquei curioso para ouvir de você. Quais adjetivos você estava pensando enquanto produzia esse disco que ele poderia ter? Olha, adjetivo nunca é engraçado, curioso você falar isso, né? Porque os adjetivos que começa a ficar muito mais verbal são os conceitos, né? Acho que são coisas que a gente começa a pensar um pouco depois, sabe? Eu comecei a descobrir a escrita dele depois dele pronto. Eu comecei ouvindo e tentando entender justamente essas paisagens sonoras, sabe? Que é essa atmosfera que você está falando. Mas assim, a ideia, isso que você falou, esses adjetivos, de outra forma, sempre tiveram na nossa cabeça. Ele era para que fosse um disco, a ideia inicial era que fosse um cara num quarto tocando violão e que eventualmente, de maneira cinematográfica, né, se a gente for falar imageticamente, esses sons começassem a sair do armário, sabe? Começassem a sair das gavetas. E aí essas cordas, essa orquestra, de maneira fabulosa, como fábula, começasse a permear essa música desse cara solitário ali naquele quarto.
É um pouco isso. Então, te respondendo isso, eu pensei muito mais imageticamente Sim. o disco. Eu e Saraiva, que é o produtor de disco, a gente sempre conversava muito em imagens. Então tem muitas Entendi. imagens, assim, sabe, que a gente tinha na cabeça. Sim, que interessante. E que figura de linguagem bonita isso, né? Da música invadindo o espaço onde está o personagem, ou o eu lírico ali dessas músicas também, né? E acho que você começou a me responder minha próxima pergunta, então, porque eu ia te perguntar que, para além da audição, qual sentido você acha que está atrelado a esse álbum? Eu vejo imagem o tempo todo, né? Eu acho que ele é Sim. muito cinematográfico, sabe? Eu acho que ele acabou ficando Uhum. cinematográfico com as cordas, porque assim, é um disco. Teve um momento que a gente ficou, que assim, as influências que vêm ali da minha vida e das minhas pesquisas de investigação e assim, passei por tudo. Eu sou um cara da música popular brasileira, é um Uhum. disco de canções, Uhum. mas ele tem pisadas e influências da música erudita, da música contemporânea, da música até experimental. Então, Uhum. a gente fica, no início sempre ficou muito. Será que esse disco é um disco difícil? É um disco muito Hum. cifrado? Eu acho que ele é difícil por outras situações. Ele é difícil porque as pessoas não querem mais escutar uma música parada, tem que ter um clique, tem que ter um beat. Eu acho que é muito mais pela ansiedade das pessoas de sentir falta de uma batida do que musicalmente em si. O disco não é difícil, o disco é simples, é um disco de canções. Mas sim, ele tem essas influências sonoras e de diversos lugares. Então, as imagens, eu acho que tem. Esse foi uma das intenções de fazer o disco, aquele disco que de maneira sensorial ele te toca, né? Além da audição, eu Isso. fico imaginando, eu fico ouvindo o disco e vejo muitas imagens. Uhum. E não só imagens, porque assim, a música é muito cinematográfica, acho que a letra, a poesia também que a gente imprimiu ali, também não é aquela coisa, sabe? A historinha, olha, acompanha essa história. Não, ela é poética, ela vai por vários caminhos, que deixa caminhos, inclusive muitos caminhos abertos, para que os novos autores, que são as pessoas que vão escutar, Uhum. comecem a interpretar as diversas formas que eles mesmos podem e querem. Perfeito. E penso que todo mundo que está ouvindo, assim como eu, estão recebendo com uma grande naturalidade você falar essas questões imagéticas, porque você é um cara do audiovisual, né? Sim. Eu não sei se isso é pensado, sabe? Nunca foi uma coisa raciocinada. Olha, eu sou do audiovisual, as coisas são assim. Eu não me tornei ator, eu sabe? As coisas na minha vida foram acontecendo, elas viraram. Uhum. Eu me tornei ator por curiosidade, por investigar as coisas que eu não conheço, por querer fazer o que eu não conheço. Uhum. Então, esse disco também foi uma dessas. Quer dizer, ele é completamente diferente de todos os outros discos que eu tinha, que eu tenho, como investigação de melodias, sabe? Os outros discos todos são muito ritmados, as letras são em cima de todas muito poeticamente de brinquedo, com trocadilhos, e as percussões, inclusive na poética e nos ritmos. Eu quis me distanciar disso, eu quis investigar um outro lugar, um terreno que eu não conheço. Sim. Eu tenho uma pergunta para você, agora eu vou inverter a coisa aqui. A Opa! música pavê vem disso? Vem dessa vontade? Porque assim, eu lembro, eu tenho um dos meus discos chama Vendo Amor, que vem de um Uhum. projeto que a gente tinha lá em Curitiba, que era uma coisa que era vendo música. Que claro que tem o trocadilho com vender, mas era muito Sim. mais a ver com o ver, né? Também vendo música. As pessoas hoje veem a música, mas a minha intenção desse disco não era só não era ver no sentido assistir um clipe, sabe? Mas acho Sim. que ver mentalmente, as pessoas escutarem e poderem ver isso. Esse Música Pra Ver vem disso? Vem 100% disso, porque o site nasceu de um blog de videoclipes. Então, Ah, justamente vem daí da intenção de ver, mas também tem a questão de você ver além, né? Você poder conhecer mais da música para enxergar mais sobre a música.
independente de vídeo, mas pensando na parte sonora mesmo e com tudo que a música enquanto arte vai trazer, né? Em significados, o que ela revela das pessoas, da sociedade, do nosso tempo, enfim. Então estamos aqui para enxergar essas coisas. Eu lembrei agora daquele verso do Jay Wacker também, que ele fala, eu não sei se quero ver, vender ou vendar, quando ele fala vendo a mim mesmo na música dele, né? Ah, olha só, eu tenho uma música nesse disco Vendo Amor que fala sobre isso. Ele descreve justamente essas três formas de vender, do vendo. Sim, perfeito. E olha só, voltando então aqui ao Quarto Suites, alguns cômodos e outros nem tanto. Amo esse título. Fecha parênteses. Olha só, ele traz também, ao meu ver, e pensando no que você acabou de trazer sobre essas orquestrações, sobre a maneira com que ele foi pensado, a palavra que eu uso para descrever isso em relação aos seus trabalhos anteriores é que eu acho ele um disco com uma intenção de grandiosidade maior também. Você vê dessa forma também? A gente tem que entender primeiro o que é essa grandiosidade. Eu acho que não foi, a intenção nunca foi grandiosidade sonora. Certo. Mas eu acho que sim, tem uma pretensão, Isso. e aí vem da pretensão de pretender, que sempre se confunde com a pretensão de arrogância, mas não deixa de ser uma certa pretensão, porque o artista sem pretensão, cara, a gente não faz nada. Exato. A gente quer, eu vivo brincando, cara, a gente quer ser, a gente só quer ser Beatles, né? A gente só quer, cara, eu só quero fazer uma obra-prima, né? Afinal de contas, a gente tenta fazer uma belíssima obra, uma coisa que nos toque, que possa emocionar as pessoas. E o trabalho é muito intenso. Então, sim, eu acho que esse disco tem a intenção de fazer uma grande obra. Foi um trabalho de imersão, de pesquisa, investir tempo, dinheiro, muita ansiedade, sabe? É muito difícil construir as coisas, cara. Sim. É muito difícil, né? Então, assim, depois que tá pronto, todo mundo, o disco tá pronto. Cara, para chegar nesse resultado, foram anos. Nesse caso, foi anos, né? Então, é o disco, sem dúvida, mais longo que eu demorei a fazer. A intenção, assim, eu demorei muito para compor certas músicas, porque eu queria a palavra certa, sabe? A nota certa. Achar aquela nota não estava me agradando, a harmonia, enfim, foi foi realmente uma cambalhota de sensações. Então, sim, eu acho que teve a intenção de ser grandioso no sentido de profundeza, sabe? De profundeza, sim, assim. Então, assim, perfeito. do ponto de vista do mar, que é grandioso, sabe? A gente quer atingir isso, a gente quer isso. Se a gente vai conseguir, aí são outros 500. Mas a intenção é sempre essa. Sim, isso é muito bonito. E, inclusive, assim, sonoramente, né, para dar conta daquilo que vocês queriam, foi preciso uma orquestra russa tocando aquela instrumentação toda, né? Isso é, por si só, grandioso. E além dessa sonoridade que eu comentei, né, que é volumosa, que é atmosférica, que são palavras grandes, né? Temos também Milton Nascimento e Elza Soares. Dois nomes que não são grandiosos, são gigantescos. Né? Como é que foi? Divindades, né? Exato, como é que foi poder receber essas divindades, então, na sua música? Pois é, não foi, está sendo, né? Porque ainda é o tipo da ficha que não cai, sabe? Ela não é uma coisa assim, foi, tá legal, foi, acabou. Acho que não acabou, é um negócio assim aquela brincadeira que eu faço com os amigos. Pô, eu posso me aposentar agora, né? Já não tenho mais nada para fazer. Então, assim, ter os dois é megalomaníaco pacas, né? Você pegar duas das maiores vozes do planeta e colocar no teu álbum, cantando suas canções. Deu certo, e assim, vira e mexe é meio inacreditável ainda, sabe? Meio inacreditável. E da forma que a gente colocou, que também é isso, eu acho que a gente foi muito feliz também. É aquela coisa de tentar acertar, às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, mas nesse caso eu acho que a gente acertou tanto. Que são os caminhos que a gente vai buscando, para onde que a gente vai. Você tem o Milton, vamos colocar o Milton aonde, em que lugar, de que forma, sabe? Tantas maneiras de colocar. E o cara que tem 1000 tons, qualquer música para ele, qualquer tom, tem que ter
um cuidado ali, a gente não queria rifar, sabe, Milton e Elza, como se fosse, cantem uma cançãozinha para mim, para a canção da novela, sabe, ou a intenção da música do clipe. Não, foi justamente essa, de profundeza, sabe, de falar, cara, eu quero eternizar isso aqui, eu quero que seja do tamanho deles, não quero que não tem refrão na boca deles, sabe, não tem esses lugares fáceis. Falei, não, isso aqui para mim é uma homenagem a eles, é uma reverência, e que seja uma obra grandiosa, é isso, nesse sentido. Quer dizer, então assim, na hora que os dois aparecem para mim, assim, na hora que o Milton entra naquele lugar, parece que o mundo para, essa sensação. A Exato. banda para, fica um silêncio, né? Sim. A voz do Milton é a única coisa que se ouve no mundo. Exato. Sabe? E a Elza também naquela, sabe, na Capela Sistina, sabe? A deusa lá em cima do monte. Então acho que tem esses lugares que a gente fez questão de colocá-los. Perfeito. E olha só, depois de conversarmos sobre essa grandiosidade, sobre toda essa atmosfera do disco e do quanto ele pode ser expansivo, e inclusive nas participações dele e tal, eu quero inverter essa lógica e trazer o quanto também essas músicas são intimistas. E eu tenho para mim que quando você fala de uma intenção artística de querer emocionar as pessoas, é um daqueles casos que parece que você foi o primeiro emocionado. Quando você está compondo essas músicas e ouvindo elas sendo feitas, parece que elas falam primeiro com o Alexandre e depois com o restante do mundo. É isso mesmo? É a única forma que eu entendo que a arte existe, entende? Não existe outra Perfeito. forma. Fora isso, é música de mercado. Eu vou Sim. fazer a música para os outros, para eles gostarem e vender. Quer dizer, existe aquela formulazinha que a gente já sabe mais ou menos qual que é. E não era definitivamente o que eu queria fazer. Eu queria fazer que fosse o máximo da minha intimidade. A intenção do disco era essa. Eu queria, quer dizer, a partir da minha emoção, quer dizer, fale da sua tribo, né? Como o Dorival falava, enfim, fala da sua tribo. É isso que eu queria falar da minha casa. Eu queria falar da minha intimidade, das minhas angústias, das minhas tristezas. Porque vai encontrar eco em outras pessoas, porque eu não sou a única pessoa que ficou triste, a única pessoa que ficou solitária, a única pessoa, enfim, que se emociona com o filho, ou que também tem problemas com essa política, ou com essa religião, enfim, são diversas coisas que estão ali, um leque de situações que estão no disco. Mas é um disco que começou, e eu acho que ele termina, apesar dessa massa sonora que existe e que nos remete, que é justamente para fazer com que a pessoa possa se movimentar dentro do disco, eu acho que é um disco de voz e violão. Eu enxergo esse disco como voz e violão, sabe? Eu consigo fazer esse show voz e violão. E ele vai ficar muito bonito. Mas é claro que num contexto de audição, você tendo uma orquestra, a mixagem que a gente fez também, isso é uma coisa muito importante, que não é aquela coisa documental, né? Quase que documental. Você coloca o microfone ali, no meio, pega a orquestra, o cantor, o violão, quer dizer, existem instrumentos ali que de repente ficam muito maiores do que são, né? O piano, às vezes, está mais alto do que a orquestra. Né? E às vezes a voz fica absolutamente na cara do ouvinte e de repente ela vai lá para longe, ela vai lá para o quarto final, né? o quartinho lá do fundo da casa. Então esses joguetes da mixagem influenciam muito, claro. Mas eu consigo enxergar que esse disco absolutamente voz e violão. E você falando da emoção, esse disco ele não me emocionou, cara. Ele me emociona até hoje. Eu, quando tô tocando, quando tô ensaiando, quando eu escuto, eu me emociono, cara. Eu me emociono. E eu acho que esse disco, desde o início eu tenho falado isso e cada vez mais eu tenho me certificado quando eu escuto. Esse disco é um disco de autoajuda para mim. Então eu fiz esse disco para mim como autoajuda, no sentido de... E claro que quando eu falo eu, é sempre na intenção de querer alcançar o outro. Ninguém faz nada para si só, né? A gente quer alcançar o outro. Eu gostaria que as pessoas alcançassem, que as pessoas gostassem, que as pessoas se emocionassem do jeito que eu
que eu me emociono. Mas é claro, é a partir de mim que eu vou sentir se aquilo me toca ou não. Não tenho como eu fazer uma música falando, isso aqui as pessoas vão se emocionar. Isso eu não tenho como fazer. A única coisa que eu posso dizer é, eu me emociono. Torço para que as pessoas possam também se emocionar. E esse episódio do podcast Música Pra Ver fica por aqui. Não esquece de visitar a aba podcast do musicapavê.com para conhecer mais de tudo que foi dito aqui. O podcast Música Pra Ver é feito com muito carinho e atenção pela equipe do site. Participaram ativamente desse episódio Nuno Nunes, Lau Fogaça e Guilherme Gurgel. A trilha sonora é do também muito sensível Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e muito em breve tem um novo episódio. Até a próxima.